Olá, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Venho aqui gravar para vocês mais um vídeo aqui no meu canal da Bíblia, Ouvindo a Voz de Deus. No vídeo de hoje é a lição jovem da Escola Sabatina, como vocês estão vendo aí. Apologética, a verdade em tempos de dúvida. E hoje nós estudaremos a lição 2, Missão Areopago. Nós estudamos a lição de número 1, Vale a Pena Crer. Mas antes de eu falar dessa lição de número 2, Missão Areopago, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal da Bíblia, Ouvindo a Voz de Deus, deixarem seu like, ativar o sininho das notificações para receberem meu vídeo e compartilhar meu vídeo para o maior número de pessoas o conteúdo do meu canal. Eu preciso da ajuda de vocês. Se inscreva no meu canal, é de graça, é só ativar o sininho das notificações. Mas antes de eu falar sobre esse assunto da lição 2, Missão Areopago, vamos orar pedindo a sabedoria de Deus na lição da Escola Sabatina de Jovem. Querido Deus e Pai, nos dê sabedoria para nós entendermos a lição da Escola Sabatina. Que o Teu Espírito Santo nos ilumine. É isso que eu lhe peço, lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. Como vocês estão vendo aí, uma pessoa conversando. Diz assim: povo de Atenas, vejo que vocês são bem religiosos. Aqui tem até um altar ao Deus desconhecido. E sobre esse Deus que quero lhe falar. Então era Paulo falando: olha, tem esse altar desconhecido aqui. É sobre esse altar que eu quero falar para vocês, que eu quero apresentar vocês a esse Deus que eu sirvo, esse Deus poderoso que criou os céus e a terra e o mar, que criou nós também. É sobre esse Deus que eu quero falar para vocês. E ali diz assim, ali embaixo aqui nesse altar, ao Deus desconhecido. Depois aqui assim, atenção captada, ponte estabelecida. Aqui Paulo apresentando o Deus dele que ele serve ao povo ateniense. É sobre isso que nós vamos estudar hoje. A missão de Paulo em Atenas. E o texto-chave ali está em Atos 17, versos 16 ao 34, né? Nós vamos aqui ao contexto, ó. Diz o seguinte: o discurso de Paulo no Areopago, em Atos 17, e os versículos 16 a 34, é uma aula de sensibilidade cultural, combinada com clareza teológica. Ele começa reconhecendo a espiritualidade do público, cita frases conhecidas dentro da tradição grega e constrói uma ponte entre a fé cristã e os anseios espirituais dos ouvintes. Na Grécia Antiga, os atenienses tinham medo de ofender algum deus desconhecido. Por isso, às vezes, erguiam altares, divindades que nem sabiam se existiam. Era uma forma de garantir que ninguém fosse deixado de fora. Esses altares mostravam que, no fundo, os gregos sabiam que podiam haver algo ou alguém além do que eles conheciam. E foi justamente esse reconhecimento que deu a Paulo a chance de apontar para o Deus verdadeiro, o Criador dos céus e da terra. Ele falou sobre a grandeza desse Deus, sua proximidade com humanidade, seu papel como fonte da vida e o chamado que ele faz a todas as pessoas que o busquem e o encontrem. Entender o contexto de Atenas é essencial para perceber o impacto da mensagem. A cidade era um centro de filosofia, com linhas de pensamento, como o epicurismo, que ensinava que os deuses eram distantes e indiferentes, e o estoicismo, que acreditava em uma espécie de força divina impessoal. Quando Paulo apresentou um Deus pessoal,
presente e profundamente envolvido com a humanidade, ele estava confrontando diretamente essas ideias. Charles Manneke, um importante pensador cristão do Líbano, certa vez disse que a missão do cristianismo é salvar a alma e salvar a mente. Ele lembrou que as universidades nasceram com a teologia no centro do que, de fato, instituições como Oxford, Cambridge e Harvard começaram com uma base cristã. A teologia era o ponto de partida, pois lidava com as perguntas mais importantes da existência sobre o Deus, o ser humano e a realidade. Nós sabemos aqui que Deus ele criou tudo. Ele criou o mar, ele criou a terra, ele criou as pessoas. Deus criou tudo. Então era desse altar ao Deus conhecido que Paulo ia apresentar aos atenienses. Era sobre esse Deus que Paulo queria falar para eles. Vamos para a parte de segunda-feira. Paulo, o apologista. Compreenda. Aqui, em Atos 17, Paulo nos dá o quê? Uma verdadeira aula de apologética. A seguir, vamos ver aqui 4 princípios que podemos aprender com o exemplo dele. Primeiro princípio que Paulo nos ensinou: tenha sensibilidade cultural. Aqui Paulo ele começa reconhecendo que a religiosidade dos atenienses, quer dizer, Paulo elogia a religiosidade deles. Paulo não ataca os atenienses e nem desrespeita suas crenças. Paulo elogia. Aqui Paulo ele apresenta o quê? O altar dedicado ao Deus desconhecido como ponto de partida para apresentar o Deus verdadeiro. Então Paulo ia apresentar o Deus verdadeiro para os atenienses, aquele altar desconhecido. Em Atos 17, 23. E aqui que Paulo diz também: devemos respeitar e compreender as visões do mundo das outras pessoas, construindo o quê? Pontes com base no que elas já conhecem, eu acredito. Paulo elogiou a religiosidade deles. Paulo falou do altar dos deuses conhecidos. Paulo chegou apresentando Deus para eles. Paulo não chegou atacando os atenienses. Quando nós formos conversar com uma pessoa, não podemos chegar a atacar as pessoas. Nós temos que apresentar o Deus poderoso, o Deus do altar desconhecido, falar do amor de Deus para a pessoa, falar o que Jesus fez por ela na cruz, apresentar esse Deus poderoso para a pessoa. É isso que temos que fazer, não chegar atacando a pessoa, falando da fé dela, falando no que ela acredita. Temos que apresentar Jesus. Era isso que Paulo estava fazendo para os atenienses. E na lição prática, ao falar sobre fé, comece ouvindo, procure entender o que a outra pessoa pensa e use isso como base para se conectar com ela. Era isso que Paulo estava fazendo. Paulo estava se conectando com os atenienses. Paulo estava ouvindo eles. Depois Paulo apresentou o altar do Deus conhecido. O Deus que Paulo acreditava. Estava apresentando eles para os atenienses. E segundo princípio, apresente a grandeza de Deus. Na sequência, Paulo destaca a majestade do Deus que ele serve. Afirma que Deus, o Criador de tudo, e não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus habita em nós,
Nós somos o templo de Deus. A gente é o templo do Espírito Santo. É isso que Paulo estava falando. Deus habita em nós. Isso confrontava diretamente a ideia dos atenienses de que os deuses estavam limitados a templos e imagens. Lição prática: mostra a soberania de Deus. Ele não é pequeno nem frágil, é o Criador e governante de todas as coisas. Deus é o Criador, Ele é o governante. Ele criou tudo. Terceiro princípio: torne a mensagem pessoal. Depois Paulo aproxima a mensagem da realidade dos ouvintes, cita até mesmo poetas gregos dizendo que Deus está bem perto de cada um, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Paulo estava apresentando Deus para os atenienses, falando de sua fé, falando do Deus que Paulo acreditava. Lição prática: não apresente Deus como uma ideia distante. Mostre que ele deseja um relacionamento próximo e pessoal. Então, Paulo está dizendo, é esse Deus que eu acredito, que eu tenho fé, que nos criou tudo. Ele quer ter um relacionamento conosco. Ele quer que você converse com ele. É isso que Paulo estava passando para o povo ateniense. Quarto princípio: anuncie o evangelho completo sem omissões. Por fim, Paulo não evitou as partes mais difíceis da mensagem. Ele chamou todos ao arrependimento e anunciou com coragem a ressurreição de Jesus. Paulo falou, Jesus ressuscitou. Esse Jesus falou comigo. Eu ouvi a voz dele quando eu estava indo para Damasco. Ele conversou comigo. Foi ali que eu ouvi a voz de Jesus e foi ali que eu me converti. Eu estava perseguindo a igreja. Eu ia prender os cristãos. Mas Jesus falou comigo e eu me converti. E hoje estou aqui passando esse testemunho para vocês. Que eu acredito nesse Deus poderoso que me salvou. Era isso que Paulo estava passando para o povo ateniense. Mesmo sabendo que esse era um tema polêmico, com isso ele nos faz lembrar que não devemos diluir o evangelho. A mensagem completa inclui o chamado ao arrependimento e a esperança da vida eterna. Lição prática: não pule as partes desafiadoras do evangelho. As pessoas precisam ouvir sobre o arrependimento, a salvação e a ressurreição. Jesus salvou a nós na cruz, quando ele morreu na cruz. Jesus, ele nos libertou do pecado. Se nós permanecemos em Jesus, nós não vivemos no pecado. A salvação, a graça de Deus é a que nos salva. A salvação em Jesus Cristo, somente nele. E Jesus, ele morreu e ressuscitou e hoje está no céu, sentado à direita de Deus, intercedendo por nós no santuário celestial. É isso que nós devemos apresentar para as pessoas. Parte de terça-feira: o filósofo e Jesus. Comente: desde os tempos antigos, os seres humanos buscam respostas para os maiores dilemas da vida. Por que existimos? O que é a verdadeira felicidade? Qual é o sentido do sofrimento ao pregar em Atenas? O apóstolo Paulo se deparou com dois dos principais movimentos filosóficos do mundo grego, o epicurismo e o estoicismo. Cada escola apresentava ideias distintas sobre a existência, sobre o caminho para alcançar felicidades. Os epicureus acreditavam que os deuses eram distantes
e não se importavam com os assuntos humanos. Para eles, o bem supremo era o prazer, especialmente o prazer de viver sem dor, medo, nem perturbação. Evitavam qualquer ideia de juízo, envolvimento divino ou vida após a morte. Já os estoicos tinham uma visão panteísta. Viam a divindade como uma força racional, presente em toda a natureza. Valorizavam o domínio próprio, a razão e a virtude, acreditando que a felicidade viria ao alinhar a vida com a ordem natural das coisas. Apesar de tentarem oferecer respostas, essas filosofias eram incompletas. Jesus é a resposta plena para as questões que esses pensadores buscavam resolver. Em Colossenses capítulo 2, versículo do 8 ao 10, Paulo apontou os limites da filosofia humana e declarou que a verdadeira sabedoria está em Cristo. Leia em sua Bíblia. A filosofia sem Cristo não pode oferecer vida eterna, paz verdadeira, nem satisfação duradoura. Só Cristo dá à vida o sentido mais profundo e completo. Para os epicureus, que acreditavam em deuses distantes e impessoais, a mensagem sobre Jesus foi surpreendente. Paulo anunciou um Deus que não está longe, mas que se fez carne e viveu entre nós. É o Deus pessoal, presente e amoroso que eles não conheciam. Então Paulo estava falando assim, olha, Jesus, ele veio, habitou entre nós, se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Jesus veio trazer o que Paulo estava apresentando para eles? Veio trazer a vida eterna, a salvação. Ele morreu na cruz por nós e ressuscitou. Ele está vivo. Era sobre esse Deus, sobre Jesus que Paulo estava apresentando para os atenienses. Fazer esse povo enxergar que Jesus é o único que pode nos salvar. É o único que não pode nos proteger. Paulo estava apresentando esse Deus para os atenienses. Falando, olha, esse Jesus, ele está aqui no meio de nós. Ele habita em nosso coração. Nós somos o templo do Espírito Santo. Era isso que Paulo estava apresentando para eles. Continuando, os estoicos buscavam alcançar a felicidade por meio da virtude e do autocontrole, mas Paulo declarou que a verdadeira plenitude não está no esforço humano, mas em Cristo. Não é o domínio das emoções que nos torna completos, mas um relacionamento com o Salvador. Parte de quarta-feira, momento hipertexto. A experiência de Paulo em Atenas mostra que nem todos recebem o evangelho da mesma forma. Enquanto alguns zombaram de sua mensagem, outros creram, que está lá em Atos 17, versículo 32 a 33. Já em Corinto, ele encontrou maior receptividade, em Atos 18, versículo 8 a 11. Isso nos ensina que devemos perseverar na missão, mesmo quando os resultados parecem pequenos. A fidelidade em anunciar Cristo é mais importante do que a aceitação imediata. Filosofias humanas, por mais sofisticadas que parecem, são incompletas sem Jesus. Em Colossenses 2, versículo do 8 ao 10, Paulo entendeu que mais do que argumentos complexos, o mundo precisa da verdade, simples e poderosa da cruz. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2 a 5. A igreja hoje pode alcançar o meio acadêmico, buscando pontos de contato, mas sem comprometer a verdade. O evangelho continua sendo necessário, mesmo quando não é popular. Aqui estão os textos abaixo. Esses textos ensinam sobre a sabedoria, a fonte da verdadeira sabedoria, em Provérbios, os limites da sabedoria humana,
em Eclesiastes, Romanos, Coríntios. Leiam esses textos para vocês verem quem é a fonte da sabedoria e o que esses textos ensinam sobre sabedoria. Leiam aí nas suas casas. Eu só não vou ler, senão meu vídeo vai ficar muito longo. Parte de quinta-feira, fracasso do Evangelho. Aqui a escritora Ellen White, ela nos oferece uma explicação profunda sobre por que a mensagem de Paulo teve pouco impacto em Atenas, conforme o relato em Atos 17. Segundo ela, o principal obstáculo foi o orgulho intelectual e a confiança na sabedoria humana que marcavam aquela sociedade. Os sábios, segundo o mundo, que forem a Cristo como pobres e perdidos, pecador, se tornarão sábios para a salvação. Mas o que a ele forem como pessoas que se julgam importantes, gabando-se da própria sabedoria, deixarão de receber a luz e o conhecimento que só ele pode dar. Em Atos dos Apóstolos, página 152. Ao se deparar com os epicureus e os estoicos, Paulo sabia que estava diante de um grande desafio. Como apresentar o Evangelho a pessoas que se consideravam superiores intelectualmente? Ele agiu com sabedoria e humildade, reconheceu a religiosidade do povo, mas mostrou com firmeza que eles precisavam conhecer o Deus verdadeiro. Mesmo assim, poucos aceitaram a mensagem. Está lá em Atos 17, versos 32 a 34. Embora o ministério de Paulo em Atenas não tenha alcançado muitas conversões, seu esforço não foi em vão. Todo seguidor de Jesus enfrentará rejeição. Isso não é novidade. O próprio Cristo também foi rejeitado, especialmente por aqueles que se consideravam sábios aos olhos do mundo. As experiências de Paulo e de Jesus nos ensinam que o sucesso ao pregar o Evangelho não se mede por números, nem por popularidade. Sempre haverá pessoas que rejeitarão a mensagem, mas o nosso papel é garantir que, antes de rejeitá-la, elas realmente entendem o que estão recusando. Não devemos desanimar ao enfrentar a rejeição. Aos olhos de Deus, uma única vida tem valor eterno. Jesus atravessava cidades e até mares para alcançar uma única pessoa. Quando alguém entrega o coração a Cristo, isso já é uma vitória eterna, e nenhum esforço feito por ele é desperdiçado. Muitas pessoas podem rejeitar, mas quando uma aceita, é uma vitória, porque essa pessoa reconheceu o Evangelho de Cristo. Reconheceu a salvação, reconheceu o que Jesus fez por ela. Parte de sexta-feira, alcançando classes influentes. Em cada esforço para alcançar as classes mais altas, o obreiro de Deus necessita de forte fé. As aparências podem parecer desoladoras, mas na hora mais escura vem a luz do alto. A força dos que amam a Deus e a Ele servem será renovada cada dia. A mente do infinito está posta a serviço deles para que, ao executarem seu propósito, não cometem erro, que esses obreiros mantenham firmes até o fim o princípio de sua confiança, lembrando-se de que a luz da verdade de Deus deve brilhar em meio às trevas que envolvem nosso mundo. Não deve haver nenhum desânimo em relação com o trabalho de Deus. Deus pode estar disposto a conhecer aos seus servos toda a força de que precisam e a lhe dar a sabedoria que suas variadas necessidades exigem. Ele fará mais do que cumprir as mais elevadas expectativas do que nele colocam sua confiança.
Ellen White, Atos dos Apóstolos, páginas 153 e 154. Numa época de tantas indiferenças sociais, quando os direitos das pessoas eram frequentemente ignorados, Paulo expôs a grande verdade da fraternidade humana, declarando que Deus, de uma só, fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, em Atos 17, verso 26. À vista de Deus, todos são iguais, e cada pessoa deve ao Criador suprema obediência. Então o apóstolo mostrou como em todo o procedimento de Deus com os seres humanos, seu propósito de graça e misericórdia está presente como um fio de ouro. Ele determinou os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação para buscarem a Deus. Se porventura tateando o possam achar bem que não está longe de cada um de nós. Apontando para os nobres ao redor e com palavras emprestadas de um de seus poetas, Paulo retratou o infinito, Deus como um pai, de quem eles eram filhos. Nele vivemos, nos movemos e existimos, declarou ele, como algum dos vossos poetas tem dito, porque dele também somos a geração. Sendo, pois, geração de Deus, não havemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e pela imaginação do homem. Ellen White, Atos dos Apóstolos, página 151. Parte de sábado. Pontes que aproximam. Verso áureo. Vão pelo mundo todo e pregam o evangelho a todas as pessoas. Então esse verso quer dizer o quê? Que nós devemos pregar o evangelho, levar a palavra para as pessoas. Paulo, ele fez isso, ele levou o evangelho por onde que ele passou. Ah, mas eu não sei falar de Deus, eu não sei pregar. Queridos, tem várias formas de você fazer isso. Escreva um texto da Bíblia para um vizinho. Escreva um texto da Bíblia. Fale de Jesus, escreva no papel falando de Jesus para ele. Fale o que Jesus fez por ele, que Jesus ama ele, que Jesus está no coração dele. Fale para ele que nós somos o templo do Espírito Santo, que o Espírito Santo habita em nosso coração. Fale que Jesus fez o bem, que nós devemos fazer o bem para as pessoas, ajudar as pessoas. É isso que é pregar o Evangelho. Era isso que Jesus fazia. Se vocês lerem os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, vocês vão ver o que Jesus fazia. Por onde Jesus ele ia, ele fazia o bem. Jesus, a gente vê nos evangelhos, Jesus curou as pessoas, expulsou demônios, ressuscitou os mortos. As ressurreições que Jesus fez na Bíblia. Jesus, ele ressuscitou Lázaro, ele ressuscitou a filha de Jairo, ele ressuscitou o filho da viúva de Naim. Jesus fez essas ressurreições mostrando o quê? Que Jesus ele tem o poder sobre a morte. Fale da volta de Jesus. Quando Jesus voltar, vai acontecer a ressurreição. Jesus ele vai ressuscitar os mortos. Jesus, em Apocalipse 1, verso 18, ele tem a chave da morte e do inferno. Somente Jesus pode arrancar você do inferno, que é a sepultura. Fale isso. As pessoas que morreram em Cristo, os salvos, quando Jesus voltar, vai ter ressurreição, os mortos ressuscitarão, os vivos serão arrebatados. É isso que vai acontecer, temos que pregar isso para as pessoas. É isso que é pregar o Evangelho. Vivemos em um mundo plural, com opiniões e culturas diversas. Em cada conversa sobre fé, vemos pontos de partida diferentes. Alguns acreditam em uma força superior, sem nome, ou uma energia impessoal. Outros confiam apenas na ciência
e há quem veja a religião como ultrapassada. Surge então o desafio: como apresentar o Evangelho de forma fiel, mas em uma linguagem que faça sentido? Século atrás, Paulo também viveu situação parecida diante de pessoas com outros valores. Ele buscou ponto de conexão antes de anunciar a mensagem. Hoje temos o mesmo chamado: ouvir antes de falar, entender antes de ensinar. Adaptar a mensagem não significa enfraquecê-la, mas traduzi-la para a língua e a cultura de quem nos ouve. Isso pode ocorrer no exemplo que usamos, no lugar em que conversamos ou na forma como contamos uma história. Contextualizar é identificar o altar ao desconhecido de hoje, algo que a pessoa já busca sem saber que Cristo é a resposta. Conversas que unem atenção e empatia se tornam convites, não confrontos. Podemos usar referências da música, ciência, arte e experiência pessoais para construir pontes até a verdade. Nem sempre veremos resultados imediatos, mas cada semente plantada com amor tem valor eterno. A missão principal não é vencer discussões, mas alcançar corações. No tempo de discursos prontos e desconfiança, autenticidade e relevância são essenciais. Seguir o exemplo de Paulo exige coragem para não esconder a verdade e sensibilidade em comunicá-la de forma que seja ouvida. Deus ainda chama mensageiros que saibam falar a língua de sua geração. Talvez você seja um deles. Então essa foi a lição de número 2 da Escola Sabatina de Jovem. Missão Areópago. Aqui falou de Paulo, como ele lidou com os atenienses. Nós aprendemos muito com a lição da Escola Sabatina. Que vocês se inscrevam no meu canal da Bíblia Ouvindo a Voz de Deus, deixe seu like, ative o sininho das notificações para receberem meu vídeo e compartilhe meu vídeo para o maior número de pessoas o conteúdo do meu canal. E até meu próximo vídeo. Tchau!